De qualquer forma, um dia vamos todos morrer. Você não gostaria de pelo menos morrer realizando um sonho? Olá, marcadores e marcadoras, como estão vocês? Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e finalmente eu criei coragem para vir falar desse livrinho totalmente fora da minha zona de conforto, que é Viúva de Ferro, da Shiran J. Zhao. Então, antes de assistir esse vídeo, corre aí, se inscreve, curte esse vídeo, para facilitar que ele chegue a mais pessoas que gostam de livros, assim como a gente, tá bom? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a autora desse livro. A Shiran J. Zhao é uma chinesa, mas que tem aí muita influência de todo esse universo globalizado que a gente vive. Ela traz muito da cultura dela e casa isso com muitas referências do mundo pop, inclusive aí do mundo geek. Ela é incrível, super jovem, com uma mentalidade também muito jovem e que sabe aí dialogar muito bem com o público dela. Recentemente ela esteve na Bienal de São Paulo, a Intrínseca trouxe ela e causou muito burburinho. E embora esse tenha sido o primeiro livro da Shiran que eu tenha lido, acredito também que seja o primeiro livro dela que a Intrínseca traz aqui para o nosso país. Eu já considero essa autora como um ícone pop, principalmente porque ela faz essa sopa de referências aí, e a maioria dessas referências a gente já conhece, fez parte da nossa infância, da nossa adolescência, então é muito gostoso de ler um livro que traz todas essas conexões, essas ligações dessa quantidade infinita aí de conteúdo do mundo geek e desse mundo pop. Depois de conhecer então o que essa autora traz de referência para as histórias dela, a gente já sabe o que esperar. Nesse livro, então, a gente vai ter uma ligação lá do passado da China, que já eu vou falar um pouquinho sobre isso, e também um mundo totalmente futurista, totalmente diverso aí, um universo que tem uma abertura muito grande para ela criar aí muitos livros ainda em cima dessa temática. Vamos então ao livro. Esse eu não fiz a leitura dele em meio físico, eu fiz a leitura pelo Kindle, e isso me ajuda muito, porque no Kindle eu consigo fazer a leitura muito rápida e muito fluida, e o livro também permite isso. É uma história muito frenética, do início ao fim, você sempre quer ali devorar aquela história e saber o que vem pela frente. A primeira questão que esse livro traz são os gatilhos. Já na primeira página, ele já vai trazer ali todos os gatilhos que vão se apresentar nessa história. Então, como essa história ela é lotada de gatilhos, ela não é indicada para pessoas mais jovens. Mas também não se engane, embora tenha todos esses gatilhos, a autora sabe trabalhar muito bem com eles e não usa eles aí somente para ganhar leitores, para causar polêmica. Isso é muito interessante de ver no trabalho da Shiran. Outro lembrete interessante que ela faz no início do livro é que não se trata de uma ficção histórica, ou seja, um romance, uma história que vai estar embasada ali em personagens históricos e que vai ter aquele compromisso com a história desses personagens. E as pessoas podem facilmente confundir a natureza dessa história, porque a personagem principal, que é a Wu Zetian, ela foi baseada na primeira imperatriz ali da China, do sexo feminino. Não só a primeira e única. E para homenagear essa pessoa, ela colocou o mesmo nome na personagem principal. Então fazendo aí essa relação com o passado da China e criando aí já uma atmosfera com essa personagem. Embora tenha essa homenagem por meio do nome da imperatriz chinesa que realmente existiu, o livro não tem compromisso nenhum em seguir nada, nenhum traço de personalidade, nada da história dessa personagem. E no meio de todas essas referências do universo geek e pop, a gente vai ter a junção de 2 ou até 3 aí gêneros literários que a gente adora. Então o livro, primordialmente, ele passa a ideia de um livro de sci-fi, de ficção científica. Acho que é aí o gênero principal do livro. Depois a gente vai ter a fantasia. Tem muita questão de fantasia ali envolvido, casando com esse sci-fi. E por último, a distopia, porque o livro trata muito do papel de gênero. Então as mulheres e os homens e como que eles se relacionam e também como eles estão dispostos ali em cadeias de poder. Tá, mas qual é a história do livro? O livro então vai se passar num momento lá futurista, ele não se localiza na história, né? Ele não se localiza no tempo de uma maneira clara, mas ele se localiza em um tempo em que as pessoas estão em constante guerra
contra alienígenas, que são chamados de Hunduns. E esses alienígenas, eles têm muitas características ali de inseto, coisas assim. E para conseguir manter essa guerra, vencer essa guerra, os seres humanos conseguiram desenvolver ali robôs gigantes. Tipo lá naquele filme do Círculo de Fogo. A She-Ra mesmo já assumiu como referência a esse filme. E esses robôs gigantes, eles são tipo aqueles mechas, né? Aqueles robôs japoneses, onde as pessoas entram dentro do robô e vão controlar. Aqui é um pouco mais aprofundado, porque além das pessoas controlarem esses robôs, existe toda uma lógica envolvida que é muito original. A primeira questão é que existe uma energia vital. Tipo, por exemplo, lá em Matrix, quando ele, para entrar lá naquela Matrix, ele tem que colocar aquele tubo que vai na espinha dele, mais ou menos parecido com isso. Existem ali conexões por meio de agulhas que entram na espinha dorsal das pessoas e assim as pessoas se conectam a esse mecha, a esse robô. Então, além de tudo, além de acontecer toda essa história fora ali, controlando esse robô, também existe toda uma história, um universo dentro da mente deles, onde eles vão estar também enfrentando muitas questões e conflitos que não estão visíveis ali durante a guerra. Então, sempre as guerras vão acontecer nesses dois momentos. Um momento externo da luta da Crisálida, que é o robô, contra os alienígenas, e a luta interna que acontece dentro ali de uma dimensão mais intimista que as pessoas vão estar envolvidas. Outra coisa muito interessante é que, para que esses robôs realmente funcionem, existem duas pessoas que são pilotos, um homem e uma mulher. Essas pessoas vão retratar mais ou menos aquela filosofia do Yin e Yang. Sempre vai ter a mulher representando o Yin e o homem representando o Yang. Nesse cenário, então, de muita guerra entre humanos e alienígenas, e um cenário muito rico porque dá abertura para muitas coisas ali dentro dessa história, é que vai estar inserida a personagem principal. Eu contei que para que esses robôs gigantes consigam realmente ter êxito na guerra, não basta só um piloto do sexo masculino. As mulheres também têm que fazer parte, não é verdade? E aí, no meio desse universo da guerra, vai existir uma questão de como eles vão recrutar essas mulheres para que elas aceitem trabalhar dentro dessas mechas, dentro dessas máquinas. Daí aparece uma coisa que é comum em várias culturas ao redor do mundo, que é quando as pessoas, as famílias, prometem uma menina em casamento para um homem específico. Isso acontece nesse livro e é bem triste de ver. As meninas, então, elas vão chegar em uma certa idade e vão poder ser prometidas para serem esposas concubinas. A autora já usa, então, esse termo para a gente já fazer mais ou menos ideia de como que acontece. Além dela ser obrigada a se casar com um daqueles pilotos, ela também vai ser obrigada a atuar nessa nave. E aqui a gente tem uma relação bem desproporcional. Qualquer relação com a realidade que a gente conhece não é mera coincidência. Aqui a autora trabalha muito bem e com muita propriedade uma visão feminista dentro desse universo. Então se engana quem pensa que esse é só um livro ali sem nenhuma pretensão. A gente tem aqui uma abordagem bem crítica relacionando aí as questões de gênero. E aí, devido a vários detalhes dessa história, as mulheres costumam morrer na guerra muito mais fácil do que os homens. E por isso a história também traz todo esse drama que a própria protagonista vai enfrentar. O que acontece é que a Zetian, ela vem de uma família onde teve uma irmã mais velha que também participou da guerra e que por conseguinte foi morta enquanto pilotava uma crisálida dessas. E por isso a Zetian, ela vai ter uma vontade muito grande de se alistar para ser uma piloto concubina e conseguir se vingar do cara que deixou que a irmã dela morresse ou de repente tenha matado a irmã dela de alguma forma durante uma batalha. Outra coisa muito cruel que tem nesse universo é que essa é uma esperança da família dela. A família dela quer muito entregar essas meninas para conseguir um dinheiro para que eles consigam casar o menino que tem, o irmão dela, e que ele consiga oferecer um dote para a noiva dele. E aí ela consegue criar então toda essa relação de poder, essas relações sociais vão estar ali bem intrincadas nesse universo do livro. Bom, daqui para frente, qualquer coisa que eu falar sobre o livro
eu já considero spoiler, então eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu quero que você conheça o livro, se aprofunde na história e tenha a mesma surpresa que eu quando eu comecei a ler. A princípio, eu achei que essa história, assim, tinha muitos detalhes. Como eu disse lá no início, eu não tenho muita facilidade com fantasia, nem ficção científica. Me perco muito fácil, canso muito fácil desse tipo de leitura, mas bastou ali umas 50 páginas para eu entrar nessa história de cabeça e me conectar com todas as referências que afinal fazem parte aí da minha vivência também. Muito cuidado com os gatilhos do livro. Se você tem aí alguma sensibilidade com determinados gatilhos, é muito importante ler essa primeira página que eu citei antes de entrar nessa leitura. Para mim, o ponto alto do livro é a personagem principal, a Wu Zetian. Essa é uma personagem muito bem construída. E quando a autora decidiu criar uma personagem que tivesse ali uma abordagem, que tivesse um posicionamento muito à frente do tempo dela e do nosso tempo, ela não economizou. Ela vai ser ali uma personagem dentro da história muito feminista e que não vai ter ali um falso moralismo. Ou aquele moralismo seletivo. Por exemplo, aqui eu vou ser feminista, mas nisso eu acho que é cômodo ser assim. Não, ela vai assumir um posicionamento e segue ele até o final. Isso trouxe muita riqueza de detalhes para a personagem, riqueza de caráter também, porque ela se torna ali uma personagem muito forte e muito icônica. Dificilmente a gente vai esquecer essa personagem nas próximas aí leituras, enfim, ela marcou bastante para mim. Outra coisa que não saía da minha cabeça durante a história era a relação que o livro tem, talvez nem fosse intencional, com o conto da Aya. Sempre eu tava ali pensando, olha só, isso aqui tem muito a ver com aquela história. Enfim, né, vai deixando a história até um pouco triste em algumas questões. Como autor e por conseguinte a história é montada, é desenhada com tantas referências do mundo pop, a gente já fica com medo dessa sopa dar errado, porque é muito fácil você misturar as coisas. O difícil é ter consistência nessa mistura, mas funcionou muito bem. Funcionou de uma forma tão incrível e tão legal que a gente vicia e quer continuar sabendo mais desse universo aí. Uma coisa bem grotesca que tem no livro e que é interessantíssimo e curioso é a questão dos pés de lótus. O que são esses pés de lótus? Os pés de lótus são parte de uma tradição chinesa que começou lá no século X ou século XI, ali ainda não se sabe ao certo, e terminou, pasmem, somente no século XX. E essa então é uma tradição que durou por muitos anos e até muito recente. Em que consiste aí então esses pés de lótus? Nessa tradição, as mulheres eram vistas e tinham um valor maior se tivessem os pés pequenos. Era também uma demonstração de status. Pegavam os pés das mulheres, quebravam mais ou menos ali no meio do pé e os dedos eram dobrados ali para baixo. E esse pé ficaria como se fosse um pé dobrado, mas que parecia um pé muito pequeno, somente com um dedão ali na frente. E aí vem então toda a tradição dos pés de lótus e também dos sapatos de lótus, que tinham ali toda uma questão de status e toda uma questão de beleza ali para a época em que essa tradição aconteceu. E no livro a própria personagem principal tem os pés de lótus. É bem triste, é bem interessante como que ela aborda isso, porque é muito comum a gente enxergar culturas que são bem diferentes de longe, mas quando você vê ali a forma como ela acontece na prática e uma pessoa, entre aspas, relatando como que aconteceu e como que ela convive com isso, é bem chocante. A ação do livro é muito frenética. A gente vai lendo ali, se envolvendo, e quando tem uma luta ou uma batalha, você fica muito ligado, é muito gráfico, ou seja, é muito descritivo, é muito fácil de imaginar a cena que a autora está tentando passar pra gente. E não menos importante, tem plot twist no final. Então, assim, todo mundo que termina esse livro fica muito ansioso para continuar essa história, saber o que vem aí depois disso. Resumindo então, foi uma leitura muito fora da curva, fora da minha própria zona de conforto, e eu adorei. Se você se interessou por essa história e quer ler esse livro,
compra ele pelo link aqui da minha descrição. Você não paga nada além e você ajuda o meu canal a se desenvolver mais, trazer muito mais coisa interessante para vocês. Por hoje é só, obrigado por chegar até aqui nesse vídeo e não se esquece daquilo que eu sempre digo. Nunca é quantidade, é constância. Lê um pouquinho todo dia e você cria o hábito da leitura significativo no seu dia a dia. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Desde que nasci, tenho ouvido tantas mentiras, que eu não era gentil o bastante, que não tinha consideração o bastante, que não era humilde o bastante, nem honrada, nem bonita, nem agradável. E que, se falhasse em suprir as necessidades daqueles ao meu redor, não mereceria viver. Propaganda. Tudo isso. Propaganda para me fazer correr, com meus pés amarrados e quebrados, incessantemente atrás da aprovação dos outros, como se ser uma boa serva fosse a única coisa da qual eu devesse me orgulhar.